Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o solstício de verão, que acontece no dia 21 de dezembro e que marca, além do início do verão, a entrada do Sol em Capricórnio. E olhando o mapa do momento do solstício, tem alguns aspectos que já estavam no último vídeo que eu fiz sobre a Lua Nova em Sagitário e que continuam fortes, que é a quadratura de Júpiter e Saturno. Então eu vou deixar aqui no card para vocês verem esse vídeo onde eu falo bastante desse aspecto. Então eu recomendo, porque isso ainda é válido para os próximos 3 meses. E o clima desse momento está um clima de muita mobilização. É uma convocatória do universo para a gente se aprumar, para a gente se alinhar com a nossa luz, com a nossa essência. Como se nesses próximos 3 meses a gente precisasse ser, inclusive, bastante objetivo, porque a Lua, nesse momento, está no signo de Virgem, nos pedindo um olhar bastante crítico e prático para as coisas e trazer as coisas para a materialidade, organizar a nossa vida. Acho que é muito legal essa lua em Virgem que nos ajuda a fazer a faxina de fim de ano, fazer aquela limpa, doar roupas, doar bastante coisa. E não só desse lado prático, essa lua em Virgem, ela faz uma oposição com Saturno em Peixes. Isso significa que o nosso lado psíquico, a nossa saúde mental, ela precisa de muitos cuidados e precisa de muita análise. A gente precisa fazer esse movimento de ir para dentro, entender nossos comportamentos, entender nossas emoções, porque isso é urgente. É urgente que a gente tome conta tanto desse lado prático, muito concreto, quanto também do nosso lado psíquico. E esse aspecto ele é bastante tenso, isso não acontece assim de uma maneira tão tranquila, não. Mas o ponto principal que eu queria falar hoje é de um aspecto que está acontecendo com o Sol. O Sol representa o nosso espírito, o nosso eu superior. E neste momento de solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, é o momento onde o Sol está mais presente, onde o dia é mais longo, a gente tem mais luz solar. E o Sol está sendo muito exigido nesse momento, porque ele está num aspecto tenso, uma quadratura com os nodos lunares, que falam do nosso caminho de vida, tanto individualmente quanto coletivamente, de onde a gente vem e para onde a gente deve ir para evoluir. Então vocês veem que não é um momento assim tão leve. Exige de nós presença, exige de nós exame de consciência, exige de nós um movimento para a gente se entender, para a gente entender o mundo, entender o que a gente está fazendo aqui e entender que luz brilha aqui dentro. Afinal de contas, o nó do norte da Lua, que fala do nosso ponto de evolução, do nosso Dharma, para que direção devemos caminhar nesse momento, está no signo de Áries. E Áries representa a nossa independência, a nossa individualidade, quem a gente é e como a gente está no mundo. Mas isso é claro com uma integração das nossas relações, porque o ponto oposto, que é o nó do sul, está no signo de Libra, falando para a gente buscar esse equilíbrio justamente do que a gente aprende com as outras pessoas, do que a gente aprende nas relações, mas sem abrir mão do que a gente é, sem abrir mão do que a gente deseja, dos nossos limites, do nosso espaço. E para nos inspirar a olhar para essa luz, eu trouxe um trecho do livro do Danny Rudger, eu amo ele de paixão, de um livro que se chama New Mansions for New Men, Novas Mansões para Novos Seres Humanos. E ele começa assim: ao longo do nosso ano terrestre, a luz canta sua melodia cíclica, a fonte e o ser de todas as melodias vivas. A melodia da luz. Nós que nos banhamos no seu brilho, em seu encanto eterno, vendo essa luz centrada na majestade em movimento do Sol, acreditamos que, conhecendo a luz, também conhecemos o Sol. No entanto, místicos e ocultistas de todas as eras se empenharam para mostrar que o brilho que admiramos não é a realidade do Sol, mas apenas a sua glória exterior. E as tentativas de cientistas de penetrar os mistérios celestiais falam das várias camadas da superfície do Sol, especialmente da fotosfera, que é a fonte de luz, o que foi chamado de coração do Sol. A luz é o gesto compassivo de Deus sobre a matéria, o fluxo do seu amor que sempre redime o resíduo de fracassos passados, reunindo elementos caóticos, as cinzas dos antigos mundos, em organismos vivos. A luz é o chamado da vida renovada. Danny Rudger, não é maravilhoso? E eu achei lindo quando ele diz que a luz é um gesto compassivo de Deus, que nos traz a vida e que possibilita justamente redimir esse passado, redimir no sentido de dar uma chance daquilo lá se transformar, evoluir.
E continuando, ele diz: depois do final de qualquer ciclo de manifestação, seja o ciclo de um ser humano ou de uma galáxia, tudo que era espiritual do ser que antes estava vivo é atraído para a unidade suprema do espírito. E tudo que fracassou em alcançar essa condição de unidade está em estado de caos, de extrema divisão e materialidade. O que poderia unir mais uma vez espírito e matéria, senão a vontade e o amor daquele que é o supremo integrador, o todo que sempre está em ação e compaixão absoluta? É aquele divino ser que o ser humano chama de Deus e cujo símbolo celestial de poder ativo é o coração do Sol. Dentro deste coração eterno surge uma compaixão sem limites pela matéria, o forte desejo de que todos os elementos cósmicos incompletos interajam uma vez mais com o espírito, para que através dessa interação e desse conflito, a consciência e a alma possam tocar o majestoso acorde do ser universal pelos campos do espaço. Que poesia linda isso! Ele traz com tanta beleza esse processo encarnatório para nós, mas também ele fala não só de seres humanos, mas de todos os organismos vivos, de como a gente vai lapidando o que ficou, que é caótico, com essa luz para ir integrando, e aquilo que acende, que se torna espiritual, se reúne com o todo. Continuando, ele diz: e essa compaixão que surge do coração do Sol é a luz. É a luz que anima pelo espaço, despertando o espírito do seu sonho e agitando as águas sombrias do caos. Essa luz é o poder eterno de integração. E ela irradia eternamente a partir do coração do Sol. E a luz flui para dentro de todas as sementes em potencial dos organismos vivos, sejam eles universos, seres humanos ou plantas. Essa luz é absorvida pelas sementes e se torna nelas vida. A vida é a essência fluida no corpo, esse misterioso elixir. Mas além do fluido que dá vida, existe o que alguns ocultistas chamaram de corpo de luz. Esse corpo é, na verdade, uma orquestra, uma relação de vórtices luminosos e criativos, que são de fato como gongos vibrando. Esses gongos são postos a vibrar pelo místico Sol dentro do organismo humano, o líder da orquestra, que toca os gongos com raios de luz. Disse que esse Sol é uma pequena chama azul muito misteriosa que pode ser percebida por videntes no centro do coração, onde as 4 cavidades lá se encontram. Lá é encontrado o Cristo imanente dos místicos cristãos, o Deus vivo, Ishvara no corpo, o Krishna encarnado do qual fala Bhagavad Gita. Nós podemos não ver esse sol em nós, mas nós sentimos a sua luz. Ela flui através dos grandes sistemas nervosos do corpo. É o fluido elétrico que passa através dos nervos, que a ciência moderna agora descobriu que é de fato como fios elétricos envoltos em uma capa protetora. É a ressonância orgânica do corpo como um todo harmonioso, a fonte de todas as atividades vitais e, ao mesmo tempo, o alfa e o ômega de todo o ser individual. A luz é uma canção, não porque ela mude, porque o coração do Sol é imutável, mas porque a Terra se orienta de forma diferente a ela, estação após estação. A Terra gira em torno do Sol, e porque seu eixo está inclinado, a luz do Sol incide sobre a superfície da Terra em ângulos variáveis. Portanto, a luz não é uma única nota, um diapasão imutável, é uma melodia. Assim como a atitude do ser humano perante a sua fonte espiritual varia ao longo da sua vida. E a luz dentro dele também é uma melodia. Primeiramente clara e pura, depois tumultuada e tórrida, e por fim mais suave e carinhosa, como a luz que acaricia as árvores que estão amarelando antes da chegada da grande neve branca. No ser humano plenamente desenvolvido, a canção da luz é escutada 3 vezes, cada vez em uma tonalidade diferente. Cada vez a melodia se estende de um solstício de inverno para um solstício de verão, e então de volta para um novo ponto no solstício de inverno, ou talvez o ponto inicial, se não houve crescimento. Cada ciclo melódico leva 28 anos. A canção da luz é uma música de individualidade, fluindo para o norte, fluindo para o sul, da pureza à paixão, da paixão à pureza, da iluminação ao calor, do calor ao brilho maior.
E vocês veem essa analogia que ele faz aqui, dessa melodia que a gente ouve 3 vezes ao longo da vida, em média, são os retornos de Saturno, que em média é 28, 29 anos, e fala dessas melodias, que na melhor das hipóteses deveria ir evoluindo. A gente vai para o mesmo lugar, só que a partir de um outro ponto, como uma espiral ascendente. E continuando ele diz: é a canção da vontade, porque a vontade é o que quer que flua a partir do centro do ser vivo. É a energia dirigida pelo propósito de acordo com um padrão. O padrão pode ser próprio do ser, como sendo uma faísca individualizada do fogo universal, uma mônada, ou então pode ser um padrão imposto em um organismo imaturo e não qualificado, por imposição de um dirigente ou regra externos. Saturno é o símbolo desse padrão, seja ele do destino próprio e do Dharma, seja ele de uma compulsão coletiva enraizada na espécie ou no grupo, mas que não é diferenciada através da consciência individual. Energia dirigida pelo propósito de acordo com um padrão. Nestas palavras podemos encontrar a chave para a relação básica que liga Sol, Júpiter e Saturno, porque toda energia flui a partir do Sol, mas Júpiter torna o propósito desse fluxo funcional em termos de organização, e Saturno simboliza o padrão através do qual o propósito está estabelecido, como uma fórmula do ser. Quando nos ligamos através da realização com Deus, nós podemos sentir nosso propósito como uma força motriz. Quando nos ligamos com o Deus Sol, nós vivemos nos termos da vontade, e a energia direcionada, que é a vontade, qualifica os muitos impulsos dos nossos pequenos eus orgânicos, em conformidade com a significância do nosso verdadeiro ser como um todo unificado. E eu achei uma sintonia ótima de trazer esse texto agora, que ele fala de Sol, Júpiter e Saturno, porque justamente nesse momento, enquanto o Sol está sendo desafiado pelos nodos, Júpiter e Saturno também estão se desafiando, também estão numa parte importante do ciclo, então achei que encaixou muito bem. Voltando a falar sobre a luz, ele diz: a luz é a substância de tudo. A pessoa divina na forma humana é um organismo de luz, assim como as galáxias. A luz é o início e a luz é o fim. Corpos e planetas sombrios, refletindo a luz uns para os outros, levam ao lento crescimento da consciência objetiva através das relações, através do ódio, assim como através do amor, até que chegue o dia onde os objetos que refletem luz, tendo assimilado totalmente a energia das entidades luminosas que brilhavam em seus céus, emanem também, finalmente, luz. Aí então os seres iluminados se tornam portadores da luz, os seres que brilham. Corpos que só podiam refletir a luz do sol irradiam um brilho no qual podem ser percebidos os contornos radiantes da divindade por muito tempo aprisionada. Eles também vão cantar a canção da luz. Esta canção da luz é uma música universal, mas cada ser vivo a canta com seu próprio tom, porque cada um dos gongos que ressoam nessa melodia divina é feito de uma composição diferente. Como cada objeto que reflete a luz ainda é feito de um passado não regenerado e distinto, precisam existir vários tipos de ser, uma só luz, mas inúmeras lâmpadas, um som, mais inúmeras tonalidades. A iluminação vem àqueles que podem ouvir a canção da luz imutável, eterna. Que coisa mais linda! Me inspirou muito, me emocionou muito esse texto. Por isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento onde Natal se aproxima e onde tem tanta urgência e tanta necessidade da gente se conectar com o nosso espírito, da gente se conectar com o todo. E aqui a gente enxerga algumas pistas, como por exemplo a nossa vontade, o que tem significado para nós, para aí a gente dirigir de acordo com o nosso padrão. Mas eu tenho uma boa notícia pra gente, porque esses pontos que eu falei até agora são bastante desafiadores. Mas tem um ponto de fluidez que tá super bonito, que por incrível que pareça é com Plutão, o planeta que fala das questões tão difíceis, dos processos de morte, de renascimento, de relação com as sombras, de tudo que é mais denso, que promove processos de transformação. Ele está em Aquário, fazendo um aspecto muito lindo de harmonia, justamente com os mesmos nodos que estão desafiando o Sol.
indicando que se a gente está em grupo, se a gente tem uma consciência social, se a gente pertence a algum grupo social, a gente consegue se conectar muito melhor com o nosso caminho de vida, com a nossa luz e com a nossa melodia. Então eu desejo que nesse verão a melodia da luz ressoe lindamente dentro de cada um de nós.